Existe uma ideia muito difundida na sociedade de que para ser influente, respeitado e admirado, um homem precisa ser extrovertido, falar alto, dominar todos os ambientes e chamar atenção por onde passa. Mas a realidade é muito mais interessante do que isso. Alguns dos homens mais respeitados, persuasivos e impactantes que já existiram não eram os mais barulhentos da sala. Na verdade, muitos deles possuíam uma característica que poucas pessoas valorizam atualmente: a introversão. E quando essa introversão se une a uma comunicação inteligente, consciente e estratégica, surge uma combinação extremamente poderosa. O homem comunicativo e introvertido não desperdiça palavras. Ele não sente necessidade de competir por atenção. Ele não interrompe para provar que sabe mais. Sua força está justamente naquilo que a maioria ignora. Enquanto muitos falam para serem ouvidos, ele fala para ser compreendido. Enquanto outros tentam impressionar, ele cria conexão. E existe algo quase magnético em alguém que observa mais do que fala, mas que quando decide se expressar, consegue capturar a atenção de todos. Neste vídeo você vai entender por que essa combinação rara pode transformar relacionamentos, carreira, liderança e até mesmo a forma como as pessoas enxergam você. Desde muito cedo somos condicionados a acreditar que falar muito é sinônimo de carisma. Porém, observe atentamente as pessoas que realmente exercem influência. Muitas delas não são as mais falantes, elas são as mais presentes. O homem introvertido possui uma vantagem natural que poucos percebem. Ele costuma desenvolver uma capacidade de observação muito superior à média. Enquanto outros estão preocupados em responder, ele está prestando atenção. Enquanto muitos aguardam sua vez de falar, ele está absorvendo informações. Isso faz com que suas respostas sejam mais precisas, mais profundas e mais relevantes. E é exatamente isso que torna sua comunicação tão poderosa. Quando alguém sente que está sendo verdadeiramente ouvido, cria imediatamente uma sensação de confiança. A confiança é a base de toda influência humana. Nenhum discurso sofisticado consegue substituir a sensação de estar diante de alguém que realmente compreende o que está sendo dito. E o homem comunicativo e introvertido domina essa habilidade quase naturalmente. Existe também um equívoco muito comum que precisa ser quebrado. Ser introvertido não significa ser tímido. Não significa ter medo das pessoas. Não significa evitar conversas. Introversão é apenas uma forma diferente de administrar energia social. Enquanto algumas pessoas se sentem energizadas em ambientes movimentados, o introvertido costuma recuperar energia em momentos de solitude. Isso não o impede de desenvolver uma comunicação extraordinária. Pelo contrário, muitas vezes isso o favorece, porque ele aprende a escolher melhor suas palavras. Ele pensa antes de falar. Ele evita conflitos desnecessários. Ele não sente necessidade de transformar toda a conversa em uma disputa de ego. E justamente por isso, quando ele se comunica com clareza, suas palavras possuem muito mais peso. Em um mundo onde todos querem falar ao mesmo tempo, aquele que fala apenas quando realmente tem algo importante a dizer se torna impossível de ignorar. Outro aspecto fascinante dessa combinação está no mistério. O ser humano é naturalmente curioso. Pessoas excessivamente previsíveis acabam perdendo parte de seu impacto social. Já o homem introvertido costuma preservar uma certa profundidade emocional e intelectual que desperta interesse. Ele não revela tudo imediatamente. Ele não expõe cada pensamento ou cada detalhe da própria vida para qualquer pessoa. Isso cria uma percepção de valor. Não porque ele esteja fingindo ser alguém importante, mas porque existe substância em sua presença. Quando ele combina essa característica com uma boa comunicação, acontece algo extraordinário. As pessoas passam a prestar mais atenção no que ele diz. Cada opinião ganha relevância. Cada história desperta curiosidade. Cada observação parece mais significativa. O silêncio estratégico se torna tão poderoso quanto as palavras. E essa é uma habilidade que muitos extrovertidos passam anos tentando desenvolver. No ambiente profissional, essa característica pode representar uma vantagem gigantesca. Muitos acreditam que promoções,
liderança e crescimento dependem exclusivamente da capacidade de falar muito. Mas empresas valorizam cada vez mais profissionais capazes de ouvir, analisar e se comunicar de maneira objetiva. O homem comunicativo e introvertido costuma se destacar justamente por oferecer soluções em vez de ruído. Ele evita reuniões improdutivas. Ele fala de forma direta. Ele transmite segurança sem parecer arrogante. E algo muito interessante acontece quando alguém demonstra calma ao se comunicar. As pessoas associam essa calma à competência. Em situações de pressão, enquanto alguns entram em desespero ou falam impulsivamente, ele mantém o controle emocional. Essa estabilidade transmite autoridade. E a autoridade verdadeira não nasce do volume da voz, mas da confiança que ela inspira. Nos relacionamentos, o impacto é ainda mais profundo. Muitas pessoas confundem atração com entretenimento. Acham que para conquistar alguém é preciso ser o centro das atenções o tempo inteiro. Mas a conexão emocional raramente nasce do excesso de fala. Ela nasce da compreensão. O homem introvertido, que aprende a se comunicar bem, desenvolve uma habilidade extremamente valiosa: fazer as pessoas se sentirem importantes. Ele escuta sem julgar. Ele presta atenção aos detalhes. Ele lembra de informações que outros esquecem. Ele faz perguntas sinceras. E isso cria uma sensação de proximidade que dificilmente pode ser reproduzida por alguém que está constantemente tentando impressionar. As pessoas não se conectam apenas com quem fala bem. Elas se conectam com quem as faz sentir vistas, compreendidas e valorizadas. Mas existe um desafio que muitos homens introvertidos enfrentam. Por passarem muito tempo observando e refletindo, acabam acreditando que precisam esperar o momento perfeito para falar. E esse momento raramente chega. O resultado é que ideias brilhantes permanecem guardadas. Oportunidades passam despercebidas. Relacionamentos deixam de acontecer. É importante compreender que comunicação não é perfeição. Comunicação é conexão. Você não precisa ter a frase perfeita. Não precisa ter a resposta ideal para tudo. Não precisa impressionar ninguém. Precisa apenas estar disposto a compartilhar suas ideias de forma autêntica. Quando um homem introvertido entende isso, ele deixa de enxergar sua personalidade como uma limitação e passa a utilizá-la como uma vantagem estratégica. Sua autenticidade se torna seu maior diferencial. Outro ponto fundamental é a linguagem corporal. Muitas vezes, a comunicação do homem introvertido se torna poderosa antes mesmo que ele diga qualquer palavra. Uma postura firme, um olhar atento, uma expressão tranquila, gestos controlados. Tudo isso transmite presença, e presença é algo extremamente raro atualmente. Vivemos em uma época onde quase todos estão distraídos. Pessoas conversam olhando para telas, participam de reuniões pensando em outras coisas, escutam apenas pela metade. Quando alguém demonstra atenção genuína, automaticamente se destaca. O homem comunicativo e introvertido possui o potencial de dominar essa arte. Sua capacidade de concentração faz com que sua presença seja percebida como algo valioso. E essa percepção influencia diretamente a forma como os outros respondem a ele. Talvez a maior força dessa combinação esteja na capacidade de construir respeito duradouro. Carisma baseado apenas em entusiasmo pode chamar atenção rapidamente, mas muitas vezes desaparece com a mesma velocidade. Já o respeito construído através da coerência, da escuta e da comunicação inteligente tende a crescer com o tempo. O homem introvertido não precisa convencer o mundo de seu valor todos os dias. Seu comportamento fala por ele. Suas atitudes reforçam suas palavras. Sua consistência cria credibilidade. E credibilidade é uma das moedas mais valiosas que existem em qualquer área da vida. Quando as pessoas percebem que alguém fala pouco, mas entrega muito, passam a confiar nele. E quando existe confiança, existe influência. Portanto, se você é um homem introvertido, talvez tenha passado anos acreditando que precisava se tornar outra pessoa para ser respeitado, admirado ou bem-sucedido. Talvez tenha imaginado que precisava ser mais expansivo, mais barulhento ou mais extrovertido para ocupar seu espaço no mundo. Mas a verdade é que sua força pode estar exatamente onde você menos imaginava. Quando a capacidade de observação da introversão encontra a clareza da boa comunicação, nasce uma presença rara.
Uma presença que não depende de aplausos. Não depende de validação constante. Não depende de chamar atenção a qualquer custo. É uma força silenciosa, mas extremamente poderosa. E aqueles que aprendem a dominar essa combinação descobrem algo que poucos compreendem. Não é quem fala mais que transforma ambientes, conquista respeito e influencia pessoas. Muitas vezes é quem sabe exatamente quando falar, como falar e por que falar. E esse é o verdadeiro poder de um homem comunicativo e introvertido. Muitos homens passam anos tentando esconder sua introversão porque acreditam que ela representa uma desvantagem. No entanto, quando observamos atentamente pessoas que alcançaram altos níveis de sucesso, percebemos que diversas delas utilizaram justamente características associadas à introversão para construir sua trajetória. A capacidade de concentração profunda, a facilidade para refletir, o gosto pelo aprendizado contínuo e a habilidade de analisar situações com calma são qualidades extremamente valiosas em praticamente todas as áreas da vida. O problema surge quando o homem introvertido passa a enxergar essas características como defeitos. A partir desse momento, ele começa a lutar contra sua própria natureza, em vez de desenvolvê-la. O caminho mais inteligente é exatamente o oposto. É compreender suas características, fortalecer seus pontos fortes e aprender a se comunicar de maneira eficiente sem abandonar sua essência. Um homem não precisa se tornar alguém expansivo para ser influente. Não precisa ser o mais engraçado da roda para ser admirado. Não precisa ser o mais falante para exercer liderança. O que ele precisa é desenvolver confiança naquilo que já possui. Quando a introversão é combinada com habilidades de comunicação, ela se transforma em uma vantagem competitiva difícil de copiar. Afinal, qualquer pessoa pode aprender técnicas de persuasão, mas poucas conseguem unir persuasão com profundidade, observação e autenticidade. Essa combinação cria uma presença marcante. Uma presença que não depende de aparências ou de performances sociais. Uma presença construída sobre autoconhecimento, inteligência emocional e clareza de propósito. E quando um homem alcança esse nível de desenvolvimento, ele descobre que sua introversão nunca foi um obstáculo. Na verdade, ela sempre foi uma das suas maiores fontes de força, influência e diferenciação em um mundo cada vez mais superficial e barulhento. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixe seu like e compartilhe. Que assim você me ajuda a concluir a meta de 1000 inscritos e até o próximo vídeo.